Uma boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos ler Daniel, capítulo 6. No versículo 13, meus queridos, diz assim: Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E lá no versículo 16 está assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. É uma passagem extremamente conhecida da Bíblia, né, irmãos? Que é Daniel na cova dos leões. Meus irmãos, aqui, quando nós analisamos esse capítulo 6, nós entendemos algo muito profundo na vida de Daniel, que era a sua integridade. Uma integridade inabalável, irmãos. Quando eu falo de integridade, a gente sabe, né, que a gente está falando de transparência. Uma pessoa inteira, sem máscara, sem fingimento, né? Ou cada hora está com uma cara, ou cada hora tem um comportamento diferente, não. Ele era íntegro, ele era inteiro perante Deus Todo-Poderoso. Quando nós cuidamos, irmãos, da nossa integridade, Deus cuida da nossa reputação. Não podia administrar a armação dos seus inimigos, nem fazer o rei retroceder, nem mesmo recusar a ir para a cova dos leões. Ele não podia tapar a boca dos leões, mas podia, irmãos, manter-se íntegro, né? Na posição de servo e adorador. Ele podia orar e pôr a sua confiança em Deus. E isso ele fez. Cabe a nós, irmãos, mantermos, né, fiéis, velar pelo nosso testemunho e honrar a Deus com a nossa vida. E cabe ao Senhor livrar-nos, né, das garras do inimigo. Daniel creu em Deus e o anjo fechou a boca dos leões. Deus livrou Daniel em meio do problema e não do problema. Muitas vezes Deus não nos poupa, irmão, das aflições, mas nos livra nelas. Quando cuidamos da nossa integridade, Deus defende a nossa causa contra os nossos inimigos. Daniel saiu da cova dos leões. A maldição dos seus inimigos caiu sobre a cabeça deles. Daniel foi exaltado, honrado, enquanto seus inimigos foram desmascarados, né, e destruídos. Quando nós cuidamos da nossa integridade, Deus nos exalta. Daniel viu a Babilônia cair, ele foi promovido no reino de Dário, né, o Medo, e também no reino de Ciro, o Persa. Deus honra aqueles que o honram, irmãos. Deus é quem exalta e também quem humilha. Quando nós cuidamos da nossa integridade, o nome de Deus é exaltado. Mais do que o nome de Daniel, o nome de Deus foi proclamado e exaltado em todo o Império Medo-Persa. O nosso primeiro e último fim, né, de nossa vida é glorificar a Deus. Devemos viver, irmãos, de tal maneira que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Nesse capítulo 6, irmãos, lá no versículo 26 e 27, Dario exaltou a Deus dizendo: olha que coisa maravilhosa, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus eterno que vive para sempre. Seu reino jamais será destruído. O domínio de Deus jamais terá fim. Ele é o Deus que livra, salva, faz maravilhas. Ele é o Deus que livrou Daniel. Irmãos, precisamos manter a nossa integridade. Daniel foi um enorme, né, adorador, íntegro. Mais uma pergunta para nós nesse momento, irmãos. O que fazemos, o nosso testemunho,
exalta a pessoa do Deus Altíssimo,